O objetivo do vídeo é demonstrar como é feito o exame semiológico do sistema respiratório e por isso os outros sistemas não serão abordados. Ao receber o paciente, é de extrema importância que o local de atendimento seja calmo e seguro, lembrando-se de fechar portas e janelas, principalmente no atendimento de felinos. A principal função do sistema respiratório é promover a troca gasosa entre o meio interno e externo. Esse processo é chamado de hematose. A anamnese constitui de uma etapa muito importante do exame clínico e influencia nas decisões diagnósticas e terapêuticas. 3 perguntas são fundamentais para iniciar a anamnese: o que está acontecendo, desde quando e como está evoluindo. O exame físico do paciente com suspeita de distúrbio respiratório deve ser geral e completo, para que nenhuma possível doença seja negligenciada. O clínico deve estar de frente para o animal, alterar a inspeção de ambos os lados, atentando-se à disposição das pregas alares, de modo que não ocorra estenose. As narinas devem ser simétricas, os ossos da face sem deformidades. Se houverem, pode ser decorrentes de processos infecciosos ou neoplásicos. É necessário verificar sensibilidade, temperatura, consistência, elasticidade, presença de corpos estranhos, alterações neoplásticas e coloração. Se houver algum tipo de secreção levando em conta o aspecto coloração e quantidade, e se é bilateral ou unilateral. Observando o aumento do volume, comprometimento ósseo, evidência de dor, presenças de lesões, para que isso deve ser apalpar com a ponta dos dedos, observando o comportamento do paciente durante o exame físico. Como os seios paranasais são limitados por ossos, produz um som fisiologicamente oco. Para a realização dessa técnica, é necessário que a percussão seja realizada com a ponta do dedo indicador ou médio, para verificação de comprometimento ósseo e evidência de dor. É necessário verificar os pálatos, observar se há presença de corpos estranhos obstruindo a passagem de ar, presença de gengivite, cálculos dentários, dentes moles ou pus, que podem em alguns casos resultar em secreção nasal unilateral. A coloração da mucosa, que deve ser normalmente rosa e brilhante, e caso esteja cianótica, sua coloração será roxa azulada, sendo um forte indício de problemas na oxigenação sanguínea. Tempo de preenchimento capilar é realizado pressionando a mucosa com a ponta de um dos dedos, observando se a coloração da mucosa volta ao normal. Realiza-se essa técnica para saber se ruídos respiratórios são provenientes da boca ou cavidade nasal. O clínico posiciona-se de frente para o paciente e visualiza ambos os lados do pescoço, avaliando simetria, se há aumento de volume em alguma área, forma e posição das estruturas, em busca de evidências que possam comprometer a traqueia. Alguns animais, em particular cães, podem apresentar edemas acentuados na cabeça e em região cervical em decorrência com pressão feita pelo aumento dos linfonodos mediastinal anterior. Os linfonodos submandibulares devem ser palpados e analisados se há algum tipo de aumento e, se assim estiverem, o paciente pode apresentar sinais como dispneia e tosse. Durante a palpação de laringe, deve-se analisar volume, sensibilidade, temperatura, consistência e flexibilidade. Na palpação de traqueia, busca-se alterações na sua forma, volume, posição, sensibilidade e temperatura. Para realizar a palpação de ambas as estruturas, o clínico deve estar ao lado do animal e levantar sua cabeça suavemente com a mão, apalpar toda a extensão do pescoço, compreendendo a laringe e anéis traqueais, até a entrada do tórax. O reflexo de tosse é estimulado por fricção de anéis traqueais na entrada do tórax durante a palpação. Durante a auscultação, o paciente deve ser mantido em local silencioso a fim de mantê-lo o mais tranquilo possível. É realizada a colocação da membrana do estetoscópio sobre a laringe e a traqueia, buscando ruídos normais e anormais. O som normal é chamado de supor laringotraqueal, e já o anormal é chamado estertoroses, secos, ruídos e vibratórios.
É analisado forma, se há algum volume anormal, possíveis lesões, hematomas e massas tumorais, mudança de temperatura e sensibilidade. Observa-se ambos os lados, como também dorso e tórax. Após a realizada a palpação bimanual, com as mãos abertas, deslizando-as pelo hemitórax de forma simultânea e com a ponta dos dedos que vão palpar os espaços intercostais, buscando possíveis fraturas, abaulamento, irregularidades na superfície torácica, consistência e presença de fremitos, podendo indicar alterações pleurais. O tipo respiratório normal em cães e gatos é o costo abdominal, sendo necessário observar a movimentação do tórax e abdômen, procurando reconhecer em qual região os movimentos são mais amplos. Para a obtenção da frequência respiratória, é necessário a contagem do número de respirações por minuto, sendo que a frequência respiratória normal em cães é de 20 a 30 movimentos por minuto. O ritmo respiratório normal é constituído por inspiração, pequena pausa, expiração, pausa maior e, em seguida, uma nova inspiração. A percussão pulmonar permite identificar os limites pulmonares para saber a quantidade de gás presente nas estruturas, analisar sonoridade, elasticidade e sensibilidade. O som normal obtido deve ser extenso, forte e grave. A técnica é realizada percutindo a área pulmonar vertical e horizontalmente, de maneira dígito-digital com os dedos médios. A auscultação deve ser realizada em um local silencioso, com o animal mantido preferencialmente em estação. Para realizar a auscultação pulmonar, posiciona-se a membrana do estetoscópio sobre toda a área pulmonar, buscando-se os limites cranial, dorsal e caldo ventral do pulmão. O ruído respiratório normal é um sopro suave, de tom baixo, e sons anormais podem ser estertores. A frequência respiratória de filhotes é de 15 a 35 movimentos por minuto, durante as 4 primeiras semanas de vida, e ela é aferida por meio da observação dos movimentos torácicos. A maneira que os filhotes lidam com a alta demanda de oxigênio é elevando a taxa de respiração basal, ou seja, de 2 a 3 vezes maior que a frequência respiratória dos cães adultos. A pequena quantidade de circulação de ar nas vias aéreas superiores e pulmões dos filhotes torna difícil a distinção entre sons normais e anormais. A ausência de sons pulmonares ou assimetria audível geralmente indica anormalidade no tórax.